Muitas cidades brasileiras e do continente americano têm nomes indígenas, e a toponímia dessas cidades tem origens históricas nas civilizações pré-colombianas. A cultura ameríndia ainda está muito enraizada no dia dos municípios, e não conhecer esse legado das peles vermelhas deixa sua visão limitada e a visita incompleta em seus passeios. A toponímia é do ramo da onomástica, que é o estudo do processo da nomeação dos acidentes físicos e humanos. Contudo, é importante saber a história dos locais para entender seu processo evolutivo, da ação do humano e da língua máter do país. Eles devem ser contemplados no aspecto cognitivo das palavras originárias da América. Quando se descobre o significado de uma palavra, o mundo nos salta aos olhos. Saber um pouco da língua dos primeiros habitantes é relevante uma divisão histórica e enaltecer essa herança bendita. Aos poucos, os nomes indígenas irão apresentar a geografia, os hábitos e a vida mesmo antes da invasão europeia no continente. Vamos imaginar várias viagens como exemplo para estimular a leitura. Um roteiro turístico excelente, partindo do Ceará, nos leva a praias, serras e ao nosso querido sertão. Quase todos os destinos do Brasil possuem locais e atrações com notoriedade indígena, principalmente o Tupi-Guarani, que é uma parte do tronco linguístico do Tupi. O nome Ceará tem várias designações no livro História do Ceará, dos Índios à Geração Cambeba, na página 14. A expressão mais usada é o canto da jandaia, também citada pelo romancista nativista José de Alencar e outros. Porém, há escritores que defendem o termo siri branco, além de outros. O rio que dá nome ao estado é o primeiro passo da nossa viagem rumo à costa do Sol Poente. A vegetação dominante do Nordeste é a caatinga, Mata Branca, e acompanha boa parte do roteiro turístico, atravessando a ponte do rio Ceará. Temos a cidade de Caucaia, que tem como designação Mato Queimado, com as praias de Iparana, Pântano, Icaraí, Terra Sagrada, Tabuba, Aldeia das Canoas e Cumbuco, Cumbuca. Continuando nossa viagem, temos a Barra do Cauípe, Rio do Caminho da Mata, Pecém, praia que desaguam os rios, Taíba, pequena aldeia, Paracuru, Rio das Crianças ou Rio Sinuoso, Mundaú, Lagoa Grande, Acaraú, Rio das Garças e Coreaú, Rio dos Curiós. Por fim, Jericoacoara, Buraco das Tartarugas, onde se contempla uma área de proteção ambiental. Voltando para a capital alencarina e partindo para a cidade natal de Chico Anísio, em busca de temperaturas mais amenas, passamos por Maranguape da Batalha. Depois seguimos para Palmácia, lugar das palmeiras, Pacoti, Lagoa das Cotias, e Guaramiranga, Pássaro Vermelho, Mulungu, nome de uma árvore, e Aratuba, lugar dos pássaros, complementam o passeio. A Terra da Luz tem muitas cidades na depressão sertaneja, onde se evidencia o turismo religioso, rural, ecológico e para a prática de esportes. O velho Lua, Luiz Gonzaga, já cantava a respeito das romarias de Canindé, animais de dorso claro e das costas escuras. Próximo no sertão temos a Furna dos Ossos em Tejuçuoca, Casa do Lagarto, que é um conjunto de cavernas e pedras que atrai muitos visitantes. Os esportes radicais e de contato com a natureza estão presentes em Quixadá, Pedra de Ponta Curvada, Itauá, Barro Vermelho, com sítios arqueológicos e uma das nascentes do maior rio do Ceará, em pleno Inhamuns, Campos Altos, o rio Jaguaribe, lugar onde a onça bebe água. Por mais longínquo que seja lugar no Brasil ou na América, sempre por perto haverá conceitos indígenas. Pode ser no litoral, serra ou sertão. O nome é um elemento individual que traz consigo a personalidade e a intimidade. Essa etiqueta que algumas cidades trazem é de suma importância para a valorização do nosso território e descendência. Cada palavra tem um valor gigantesco. Esse reconhecimento de identificação serão projetados para o mundo. A etimologia demonstra a origem e a semelhança das palavras, facilitando nossa compreensão, o significado da sua raiz, a influência e a ação do tempo. As palavras expressam pensamentos, sentimentos, ações, a natureza, experiências complexas, tudo que está em nossa vida. Essa comunicação da localidade com o ser humano chega a ser metafísico em alguns casos. O convívio social nos arremete o que é relativo à sociedade e partilhar a cultura dos indígenas é uma recompensa pelos anos de esquecimento. O meio ambiente, que engloba além do espaço geográfico, abrange a natureza dos municípios. A língua indígena evidencia outras partes do ambiente, da fauna e da flora. Árvores como o pau-brasil, que era chamado pelos índios de Ibiraci, árvore sagrada, e com sotaque lusitano ficou apenas Brasil. É impressionante como raízes tão profundas não são amplamente divulgadas. Frutas como o açaí,
fruto que chora, e o guaraná, óleo de gente. Animais como a graúna, ave negra, jacaré, aquele que olha de lado, capivara, comedor de capim, sendo uma infinidade de nomes para serem compreendidos. No romance literário Iracema, de José de Alencar, podemos ler muitas palavras de origem indígena. Na música de Zé Ramalho, hábitos, paisagens naturais, inúmeros pontos turísticos nos arremetem a estes nomes. Diante disso foi formulado um dicionário, principalmente como as palavras do tronco linguístico do Tupi e do Macro-G. Os primeiros habitantes do Brasil se concentravam basicamente em 4 grupos linguísticos antes do descobrimento. Eles eram Tupi, Gê, Aruaque e Caraíba. Os colonizadores portugueses dividiram os índios em 2 grupos, Tupis e os Tapuias. Os índios que não falavam Tupi eram chamados de Tapuias. Os Tupis ocupavam a região costeira, que vai do Ceará a São Paulo, e os Guaranis estavam espalhados pelo litoral sul, zonas do interior e na bacia dos rios Paraná e Paraguai. Os Gês, também conhecidos como Tapuias, viviam no Planalto Central brasileiro. Os Aruaques habitavam em boa parte da bacia amazônica, e os Caraíbas ocupavam o norte da bacia amazônica e as Antilhas. Eram mais de 1000 línguas faladas pelos nativos, hoje em dia são próximas de 200. Elas deixaram suas marcas de várias formas, na história, no panorama, na vegetação, nos fenômenos da natureza. Essas palavras são utilizadas a todo momento e em quase todo cenário. O cidadão comum ou o turista estarão em contato com expressões de nossos ancestrais. Então, antes de fazer suas malas, guarde espaço para a bagagem cultural que você vai adquirir de nossos irmãos.